Separa tua mão no meu coração e deixa despertar. Quero saudar a Igreja de Deus no sangue, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, entramos diante da Tua presença nesta manhã para cultuar ao Senhor desde as 9, Senhor Deus Pai. E desta vez queremos pedir que o Senhor possa falar conosco através do Teu servo, Senhor Deus Pai, escolhido para ministrar no dia de hoje. Que não saia, Senhor Deus Pai, da boca dele, o Senhor não permita que saia, Senhor Deus Pai, nada além daquilo que o Senhor ordena que seja falado, Senhor Deus Pai. E não que ele possa falar algo da sua vontade, mas a palavra de Deus, no sangue, em nome de Jesus. Queremos pedir então também que o Senhor possa nos dar o espírito de concentração, remova de nós tudo que vai nos atrapalhar, Senhor Deus Pai, e ouvirmos e sermos edificados, Senhor Deus Pai, pela sua palavra. Se algo em nós, Senhor Deus Pai, no nosso coração ainda, Senhor Deus Pai, vai servir de impedimento para ouvirmos, entendermos e sermos transformados por essa palavra, queremos no sangue do nome de Jesus pedir que o Senhor possa remover, que estejam atentos os nossos ouvidos, preparado o nosso coração, assim como o lavrador prepara a terra para receber a boa semente, essa semente da sua palavra, Senhor Deus Pai. Queremos pedir que o Senhor possa estar conosco no sangue do nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, talvez eu vou iniciar a mensagem de hoje com uma pergunta. Uma pergunta muito simples e também ao mesmo tempo um bocado talvez difícil de se responder. Quanto é que o irmão estaria disposto a pagar para ser seguidor de Cristo? É uma pergunta que talvez eu quero que o irmão pense e visualize. Quanto é que o irmão estaria disposto a pagar para ser um seguidor de Cristo? Talvez se levante uma outra pergunta através da pergunta que eu faço. Afinal, é necessário pagar para ser seguidor de Cristo? Afinal, é necessário pagar alguma coisa? E eu lhe respondo sim. Há um custo. E o irmão estaria disposto a pagar esse custo? O irmão estaria disposto a suportar o custo para o irmão se tornar discípulo de Cristo? Mas eu entrei na igreja ouvindo falar que a salvação é de graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um dom gratuito de Deus. Efésios 2, 8 a 9. E hoje o pregador vem fazer uma pergunta: quanto é que eu estou disposto a pagar? Afinal, era de graça? Oh meu Deus, afinal não era de graça? Bom, salvação é uma coisa. Ser seguidor de Cristo é uma outra coisa, amém? Ser salvo é uma coisa, e é pela graça. Mas para ser seguidor de Cristo, há um custo. E eu quero aqui dizer que existe um alto custo. Mas esse preço que eu venho aqui falar, irmão, fique relaxado, porque não tem nada a ver com a sua o quê? Carteira. Não tem nada a ver com o seu bolso. Então não é um preço monetário. Então, talvez quando eu fiz a pergunta quanto é que o irmão está disposto a pagar, o irmão começou já a pensar que já quer ser tesoureiro, já quer começar já a fazer bafias dele, talvez é para soltar dízimo, ou aumentar as minhas ofertas. Mas não é esse preço monetário que eu venho aqui falar. Mas então qual é esse preço, qual é esse custo que o irmão aqui estaria disposto a pagar? Bom, para entendermos melhor sobre isso, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14, vamos ler de 25 a 33. E o tema que estaremos a compartilhar hoje é o preço a pagar para se tornar um discípulo de Cristo. O preço a pagar para ser um discípulo de Cristo, para se tornar um discípulo de Cristo. Então esse é o nosso tema. E vamos ler, vamos ser fortificados, ou vamos aqui então ouvir a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, de 25 até 33. Quem já encontrou diz amém? Amém. Diz então assim a palavra na versão que comigo trago, Almeida Revista Atualizada. Diz assim, 25. Ora, iam com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro em fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Bom, eu dizia que o nosso tema aqui é o preço a pagar para se tornar um discípulo de Cristo. Amém? Então, o preço a pagar, eu também já adiantei que esse preço que nós aqui estaremos a compartilhar não tem nada a ver com a sua carteira, não vai mexer o seu bolso. Eu vou falar de preço, mas também não vou falar aqui de questões monetárias, então não se preocupe bastante. E antes mesmo de ir, talvez, ir explicando sobre o texto, eu queria aqui trazer primeiro o conceito do que é ser discípulo e qual é a importância dessa palavra discípulo para as nossas vidas hoje, amém? Então, a palavra discípulo é muito importante, principalmente no Novo Testamento, porque ela aparece apenas no livro de Atos e nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, 269 vezes repetido essa palavra discípulo, discípulo, discípulo. Então, o que tem a ver importância e repetição? A ênfase bíblica, a ênfase dos escritores da Bíblia, ela é dada pela repetição. Por isso é que nós encontramos alguns textos falando: ei, na verdade, na verdade. Então, ei, toma atenção, toma atenção. Então, também aqui vendo nós aparecer 269 vezes a palavra discípulo, significa que é uma palavra que foi muito usada, uma palavra de extrema importância para nós. Então, o que vai significar essa mesma palavra discípulo? A palavra discípulo significa seguir. Então, um discípulo automaticamente é um quê? É um seguidor. Por isso é que os discípulos de Cristo, eles o quê? Seguiam a Cristo. Jesus Cristo ia pregar num sítio, eles também estavam com ele. Então, a palavra discípulo, o primeiro significado aqui que nós encontramos é a palavra o quê? Seguidor. Também a palavra discípulo não é apenas seguidor, mas também aluno ou aprendiz. Porque o discípulo apenas não segue para ir assistir. O discípulo apenas não segue para ir ver. O discípulo não segue porque está emocionado. O discípulo, ele segue para ir o quê? Ir aprender. Ele é um aluno que está ali a tomar as suas notas, a ver como é que o mestre faz, para depois também ele poder fazer. Então, esse é o outro significado da palavra discípulo. A palavra discípulo também vai ter um outro significado bíblico, que significa imitador. Além de seguir, além de aluno aprendiz, o discípulo também é o quê? É um imitador. Quantas e quantas vezes eu imitei a forma como o pastor Nelson prega? Quantas e quantas vezes eu imitei a forma como é que o pastor Teófilo organizava seus documentos? Quantas e quantas vezes eu imitei a forma que o pastor Velasco fazia algumas coisas? Então, um discípulo, automaticamente, ele aprende o quê? Não só vendo, não só seguindo, mas também o quê? Imitando. Porque um discípulo, ele na primeira vez, ele não consegue o quê? Não sabe orar. Mas então, como é que ele aprende a orar? Ele aprende a orar imitando a oração do quê? Do seu mestre. Então, um discípulo, automaticamente também é o quê? É um imitador. Amém? Amém. Então, essa palavra discípulo, ao longo da Bíblia, ela tem muita importância. Se for a ver, um dos mandamentos que está presente, ou a última palavra, ou a última recomendação que o próprio Jesus Cristo deixa, é acerca dessa palavra: ide, fazeis o quê? Discípulo todas as nações. Então, a palavra discípulo é uma palavra muito importante para a igreja. Infelizmente, muitos da igreja não têm o significado, ou não levamos a sério essa palavra aqui de ser discípulo de Cristo. Mas, apesar disso, essa palavra também, discípulo, ela traz aqui consigo alguns custos, alguns preços a pagar. Ela traz aqui algumas consequências, ela traz aqui algumas condições. Então, quando falamos de um preço a pagar para se tornar discípulo de Cristo, estamos a falar de condições, estamos a falar de exigências, estamos a falar de quê? De requisitos. Quando você vai concorrer para uma vaga seja da escola, seja de serviço, você vai lá, a publicação de edital vai lá ver o quê? Requisitos. Tem que ser xixi, altura,
Se ele for na PRM menos de 1,70 no quê? Não passa. Então tem vários requisitos. Então também, para ser discípulo de Cristo, Cristo deixa os seus próprios requisitos, que são coisas que o irmão tem que estar disposto a fazer para o quê? Ser seguidor dele. Amém? Para você se afiliar em qualquer organização, eles vão te mandar cumprir os requisitos que lá tem. Ora ir tratar no IT, ora ir tirar atestado de registro criminal, ora atestado médico, ora não sei o que. Então, várias coisas que o irmão vai fazer lá. Então, também há um requisito aqui específico para poder ser discípulo de Cristo. Mas então, qual é a importância? Por que Jesus manda com que os seus discípulos fizessem outros discípulos? O alvo, o objetivo principal de fazer discípulos é produzir crentes perfeitos. Em Efésios 4, 11 a 14, diz aí a palavra que Deus deu uns para apóstolos, uns para pastores e mestres, evangelistas. Mas o que ele queria? No verso 12, então diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus distribui dons na igreja, querendo que nós possamos o quê? Sermos aperfeiçoados, sermos perfeitos. Deus deu o dom de Papá Afonso ser conselheiro para com a palavra que ele tirar da boca me edificar. E se eu tinha um defeito, a partir do conselho que sai da boca do Papá Afonso, eu ser edificado. Então aquela minha deficiência agora se tornar uma coisa boa porque fui. Deus dá palavra, dá o dom de pregador para aquele que é pregador também edificar a igreja. Deus dá evangelista para que esse próprio evangelista vá, chame pessoas e vá. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Deus então aqui diz que nós temos que formar discípulos para o aperfeiçoamento dos santos. Essa é que é a importância de por que ser discípulo. Então, o que seria, de uma forma discípulo, de uma forma resumida, o que seria o processo de discipulado? O discipulado seria um processo em que envolve um mestre, um aprendiz, em que o mestre ensina o aprendiz, de modo em que o próprio aprendiz vai crescendo espiritualmente até o ponto de produzir o próprio outro aprendiz, o quê? Dele, amém? Então o discipulado ele não acaba. Eu começo sendo discípulo, mas depois passo a ser mestre, vou fazendo discípulos, ensinando o meu discípulo a fazer outros discípulos. Bom, depois de explicar agora o que é exatamente essa questão do discipulado, o que vai ser discípulo, qual é a importância, qual é o significado, quero trazer aqui também para a amada igreja, então, o contexto do texto que nós aqui acabamos de ouvir. Diz então a palavra aqui que, ora, ele ia, Jesus estava andando, e quando ele andava, sabemos muito bem, porque por causa dos sinais e maravilhas, por causa da forma como ele ensinava, grandes multidões o seguiam. E dessa forma aqui não é diferente. O texto também nos diz, logo no 25, que ia com ele uma grande o quê? Multidão. Grande parte das pessoas estavam lhe seguindo. Então ele, virando-se para a multidão, ele diz o seguinte: ora, se alguém vier a mim e não aborrecer o quê? O seu pai. Então ele começa, então, outra versão diz, não o quê? Odiar o seu pai. Não odiar pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, até a sua própria vida. Não pode ser o quê? Meu discípulo. Ele ainda continua. Também e qualquer que não carregar a sua cruz, também não pode ser o quê? Meu discípulo. E ele continua ainda explicando aí que também a carregar a sua cruz. E depois ele introduz aqui duas parábolas. A primeira parábola fala sobre construção. Ele diz então, vocês que entram, querem ser meus discípulos, sem calcular ainda o custo, sem saber ainda qual é o custo de ser meu discípulo. Estão a fazer como um homem que começa uma construção e depois não consegue o quê? Acabar. Já vimos nós que existem várias e várias construções edificadas. Alguém faz muro dele grande. Começa primeiro, faz o quê? Alicerce. Depois do alicerce, para acabar, 20 anos. Não perdeu o emprego, não morreu, mas a obra ainda está onde? Lá. E nós passamos a dizer, esse senhor desde Tiago nasceu, Tiago já vai fazer 20 anos, a obra dele ainda não, não acabou. Então Jesus aqui conta, diz, aquele que quer ser discípulo dele e não calcula os custos, é como alguém que provoca a obra sem antes calcular, saber, obra tem custo. Então aquele começa apenas, eu tenho um sonho, viu planta talvez bonita no Facebook, foi mostrar uma coisa, o Júnior, irmão Geraldo, eu quero o quê? Essa coisa aqui. Mas não perguntou irmão Geraldo, não perguntou irmão Júnior, é quanto para fazer o quê? Isso aqui. O que ele faz então? Acaba todos os seus recursos onde? No alicerce. Acaba lá. Vamos lá então levantar parede. Ele está o quê? A desconseguir. Por quê? Ele não calculou. Então Jesus Cristo compara aquele que entra e quer ser discípulo dele a esse tipo de homens que fazem planos, ou melhor, fazem as coisas sem calcular os custos. Depois, ele vem
E faz uma outra comparação, uma outra parábola. E diz o seguinte: ou talvez esse homem que entra, quer ser meu discípulo sem calcular custo, é como um rei que vai à guerra com 10.000 e vem, sabe que o outro que vem lá vem com 20.000. E ele diz: 20.000? Não tem problema, eu vou ganhar. Chega lá, morre e não calcula os custos. Então diz aqui ele que isso, ele sabe, senta, vai consultar os conselheiros. Com 10.000, vamos conseguir vencer os 20.000? O conselheiro vai dizer: não. Se pararmos nessa estratégia aqui, usarmos essa, vamos vencer. Se não temos nada a favor, é melhor você pedir o quê? Paz. Então diz aqui o texto que esse rei, depois de sentar com os conselheiros, o conselheiro diria: amigo, não temos como, em vez de você matar a população, vale a pena você mandar mensageiros e ir pedir o quê? Desculpa, paz, nós não queremos morrer. Então, esse é a comparação, as duas comparações que Jesus Cristo faz aqui entre o homem que entra, quer ser seu discípulo e não calcula o custo, contra um homem que começa uma edificação e não sabe o custo, e um homem que vai à guerra sem saber se tem recursos suficientes para o quê? Vencer essa mesma guerra. E lá no final então ele diz: qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem, esse também não pode ser o quê? Meu discípulo. Bom, permita-me então voltar aqui para o início do verso 25, quando diz a palavra aqui. Se a pessoa voltar um bocado para o verso 25, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. E Jesus então virou e disse para a multidão. Eu quero aqui começar a separar. Jesus aqui deixa bem claro que daqueles que lhe seguem, existem o quê? Dois grupos. Existe multidão e existe o quê? Discípulo. Jesus aqui quis separar. Ele diz: aquele que me segue, aquele que quer ser o quê? Meu seguidor. Ele começa então a colocar o quê? Exigências. Porque ele não quer apenas multidão. O que ele quer é o quê? Discípulo. Amém? Existe muita gente na igreja que são o quê? Multidão, amém? Existe muita gente na igreja que são multidão. Eles não são discípulos. Mas então qual é a diferença entre discípulo e entre multidão? A diferença entre discípulo e entre multidão é que discípulo, ele paga os preços, que eu depois aqui vou anunciar quais são esses preços. A diferença entre discípulo e multidão é que discípulo tem compromisso e multidão o quê? Não tem. É que discípulo sempre chega cedo e multidão sempre chega o quê? Às 10h30. É que discípulo sempre procura atividades de crescimento espiritual. Multidão está preocupada. Desde quando a igreja não está fazendo mais réu esses dias? A igreja não está fazendo mais réu esses dias. O discípulo está preocupado com edificação espiritual. A igreja não está a fazer jejum. Não estamos a ter vigília. Não há edificação. A multidão, ele é aquele que procura saber que hoje o culto não agradou. Mas o discípulo é aquele que diz: o culto hoje teve quebrantamento. Eu ouvi a palavra me tocou, a palavra me edificou. Eu tinha algo que estava a me incomodar, mas por causa da palavra fui edificado. Então Jesus Cristo quis separar aqui multidão e quis separar o quê? Discípulo. Então, a que grupo você pertence? Você é discípulo, você é multidão. Você é multidão, você é discípulo. O preço de pagar aqui vai dizer de quem lado você é. Vai dizer quem você é. Vai dizer aonde você pertence. O discípulo, dia de chuva, ele chega na igreja. A multidão, basta pingar um bocado só. O discípulo, ele tem um compromisso. Mas a multidão não tem compromisso. A multidão vai ouvir coisas que lhe agradam ao ouvido. A multidão quer ouvir o quê? Você vai receber vitória. Todas as suas doenças vão o quê? Passar. Você vai ser rico. Deus vai trazer o quê? Prosperidade. Mas discípulo sabe que a graça de Deus lhe basta. Independentemente de passar por dificuldades. Independentemente de passar por situações difíceis. Se Deus está com ele, é importante. Independentemente de ser rico ou não. Amém? Amém. Então Jesus aqui traz o discípulo. Traz aqui a diferenciação entre discípulo e entre multidão. Bom, quero então aqui trazer os preços que vão ser necessários para você pagar e para se tornar um discípulo de Cristo. Aí, lá no verso 26, então, ele vira e diz: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e não aborrecer a sua mãe, e não aborrecer seu marido, sua esposa, filhos, irmão e irmã, até a sua própria vida, não é digno de ser o quê? Meu discípulo.
E eu, quando olhei esse texto logo no início, eu disse, eis, Jesus começou muito duro. Geralmente, quando eu vejo publicações de vaga, começa a ver aí, trazer carta a ser digitada. Tenho noite, vou tirar cópia. Depois, não sei o que, fazer declaração de compromisso de hora, sabe, sei, e tirar atestado, é 500 meticais. Depois, lá embaixo, como abrir coisas aqui, mata, experiência de 10 anos. Eu vou apanhar aonde essa experiência de 10 anos? Geralmente, as coisas começam a marcar aonde? Lá no final. Mas Jesus Cristo diz, aquele que quer ser meu seguidor, tem que o quê? Aborrecer. Em outras versões diz, odiar o seu pai. Eu disse, Jesus, é assim como você começa? Como é que eu vou continuar? Se no início está assim, aborrecer, o quê? Pai e mãe, aborrecer marido, aborrecer esposa, aborrecer filhos. Mas então, o que isso quer dizer sobre odiar? Será que Jesus Cristo está nos ensinar a nós começarmos a ter ódio por nossos irmãos, a nós termos ódio pelos nossos pais, a nós termos ódio por aqueles que não sei? Não, porque se fosse assim, a Bíblia própria estaria a se contradizer. Porque lá, Êxodos 20:12 diz o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Agora, como honra o teu pai e tua mãe? No Novo Testamento diz, odeia. Não faz sentido. Há uma contradição aqui. Eu comecei a perguntar, nada, Jesus me explica bem. Ou devo odiar, ou devo o quê? Devo honrar. Mas a palavra odiar no original grego não tem o mesmo significado que o nosso aqui. Quando fala de ódio, se eu digo eu odeio ancião Eurico, é porque alguma coisa mesmo de mal ele me fez e eu no coração não estou conseguindo tirar. Então eu odeio o ancião Eurico. E nem ele ver não quero, basta de ver, para cuspir e olhar esse lado. Então esse é o ódio que tem para nós hoje aqui. Mas a palavra odiar no sentido bíblico é questão de preferência. É colocar é ordem do quê? É preferência, significa. Tem aquela parábola que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar a um e amar a outro. Então é questão do quê? Vai preferir um e do que a outro. Há pessoas que têm 2 empregos, odeiam os dois, odeiam o patrão dele. Eu lembro que eu, quando dava aula na Adventista, eu gostava dos meus 2 lugares. Mas se me dissessem para escolher, eu ia escolher o quê? Um lugar, que é o quê? O preferencial. Então é essa questão de odiar aqui, é sentido de colocar em preferência. Primeiro um e depois o quê? Outro. Não é odiar aquele de você guardar pessoa, até quando lhe ver não jantar mais, não ter apetite de fazer alguma coisa. Não. Aqui o odiar, quando a Bíblia diz odiar pai e mãe, está a falar sobre colocar preferência. Significa, Jesus Cristo estava querendo dizer, se for preciso a escolher, se você for colocado para escolher pai e mãe, e me escolher a mim, então deve o quê? Me escolher a mim. Aborrecer o quê? Seus pais. Chatear o quê? Seus pais. Odiar seus pais. Significa, Jesus Cristo está a dizer, há situações, irmãos, em que nós e os nossos familiares vão fazer coisas que não é sobre a vontade de quem? De Deus. Então aí é que a honra pai e mãe acaba. Amém? Você é obrigado a honrar pai e mãe, sim. Mas quando essa honra começa a ultrapassar a vontade de Deus, então você o quê? Aborrece pai e mãe. Você o quê? Odeia pai e mãe. Quantas e quantas famílias aqui, quando começam a ter, aqui nessa família aqui, ninguém está a casar aqui. As meninas daqui não casam. Vamos chamar o vovô Xixi, vir aqui reunir com todas as meninas, para o quê? Descobrir o que está o quê? A acontecer. Então aí você começa a dizer que, mamãe, eu quero te aborrecer, eu quero te odiar, não quero saber esse assunto. Vovô Xixi comigo não, os outros sim. Não vai trazer problemas na família? Vai trazer problemas na família. Então é isso aqui que está a dizer. Chatear pai e mãe. Há pessoas que nas suas famílias, todos os anos, tem cerimônia de vovô que morreu. E não é cerimônia apenas de ver campo a limpar, não. Cerimônia mesmo, falar com o vovô. Vovô, aqui nós vamos andar bem. O que se passa? Queremos saber. Mas a Bíblia diz que não podemos falar com o quê? Com os mortos. Então aqui, Jesus que diz, odeia o quê? Seus familiares. Há pessoas que querem agradar até namorado, começar a dar privilégio do casamento ainda, do namoro. A Bíblia diz odiar essa pessoa. Então, quando você for colocado para escolher entre o bem e o mal, entre os seus familiares e Jesus Cristo, então escolhe Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro preço a pagar para ser discípulo de Jesus Cristo. Colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, além da família, além da sua esposa, além do seu marido. Nega o seu pai terrestre para aceitar o seu pai celestial. Nega o seu irmão terrestre para aceitar Jesus Cristo, o seu irmão celestial. Esse é o preço a pagar. A minha pergunta é, você está disposto então a pagar esse preço alto para ser discípulo de Jesus Cristo? Ou você ainda prefere ser multidão? Você quer ser discípulo de Jesus Cristo? Será que quando aparecerem situações dentro da sua família que
vão fugir daquilo que é da vontade de Deus. Você vai estar disposto a pagar esse preço. Se você não estiver disposto, então Jesus Cristo aqui diz que você não serve para ser discípulo dele. Você ainda continua a fazer parte do quê? Da multidão. Você ainda é parte da multidão. Se você não colocar, diz ainda aqui, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele fala de pai e mãe, e depois também diz, não aborrecer você mesmo, seus próprios planos, sua própria vida. Então você não pode ser discípulo de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensina aqui que para ser discípulo dele, é necessário colocar ele em primeiro lugar. Até antes de nós mesmos. Antes de pai e mãe, antes de filho e filha, antes de esposo, esposa, antes de irmão e irmã, até antes de nós mesmos. Será que eu estou disposto a pagar esse preço para ser filho de Deus? Será que eu estou disposto a ser filho de Deus? Quantas e quantas vezes já tivemos situações em que você tem que comprar bebida na sua festa porque tem familiares que bebem? Quantas e quantas vezes você não comprar, a dizer, eu sou Tiago, vim na tua casa para tomar refresco, sumo, coisa doce, e você tem que o quê? Agradar. E quantas vezes nós já nos colocamos nessas situações? Já me lembro de situações em que, quando criança, em casa de meus amigos, o tio lhe mandou, vai comprar cigarro, chega lá, acende, puxa um bocado para cigarro, não o quê? Não apagar. Você tem que vir com uma distância do mercado até chegar lá. Para não aborrecer o quê? Tio, tia. E a palavra do Senhor diz, não, temos que o quê? Aborrecer. Temos que odiar. Colocar Cristo em primeiro lugar. E se você nega numa situação dessas, não é problema esse? Não é aborrecimento? Todo aquele que se converte a Cristo vê o mundo de uma outra forma. E vai começar agora a entrar em conflito. Não porque ele vai causar conflito com os familiares. Mas as atitudes dele, as atitudes de um cristão e as atitudes do mundo não coordenam. Então sempre vão entrar em o quê? Embate. Sempre vai entrar em choque. Não é preciso você se converter e dizer, a partir de hoje não me manda mais comprar cigarro. Não. Estou a dizer, até você pode responder adequadamente. Eu já me converti. Estou a pedir essas coisas, não é? Não, eu quero ser pastor. Não sei o que. Então vão ser essas bocas, mas Jesus Cristo disse, se for preciso escolher, escolham a mim e não o seu pai. Por quê? Porque nossa média de vida, 50, 60 anos, vamos passar daqui. E depois temos lá em frente uma eternidade. Então você escolhe, vai para o inferno ou vai para o céu? Então, você está disposto a pagar esse preço, amado? E ele ainda continua. No 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Bom, ele começa aqui. E se alguém, e se, essa sim é a condição. Caso aceite ou caso o quê? Negue. Você pode aceitar, pode negar. Ainda continua. Alguém. Significa que Jesus Cristo não escolheu. Aquele todo que o quê? Que se sentir. Aquele todo que o quê? Que essa mensagem chegar e querer ser. Ele pode ser o quê? Discípulo de Cristo. Não está aqui a escolher umas pessoas específicas. Diácono Júnior. Não, irmão Calixto. Não, irmã Felizana. Irmã Rita. Não, irmão Davi. Não. Ele diz alguém. Ele vira para a multidão e diz o quê? Alguém. Não fala para os discípulos dele, já que estavam os 12, não. Ele vira para a multidão. Alguém. Ele ainda continua dizendo. Se alguém quer ou quiser, significa o quê? Esse quê? Escolha pessoal. Amém? Você pode ser obrigado a vir à igreja. Você pode ser obrigado a vir todos os dias aqui. Papai dizer, se não vem na igreja, hoje não almoça, vou trancar minha porta. Você há de quê? Há de vir, há de cumprir, há de ir embora. Mas isso não faz de você um quê? Um discípulo de Cristo. Amém? Amém. Você pode ser obrigado a ser religioso, cumprir todos os ensaios, todas as vigílias, todas as viagens, mas mesmo assim você não ser discípulo de quê? De Cristo. Porque discípulo de Cristo é alguém que quer, é alguém que decide, é alguém que toma decisão pessoal. Anos e anos você se tornar multidão. Por isso é que quando você está a cumprir
e chega um momento, já tem 18 anos, este mano vai estudar em Mucuba. Chega lá, não chega na igreja, nem um dia, porque você era multidão, você não era discípulo. Amém. Porque discípulo, ele sozinho sabe onde, a que lugar ele pertence. Por isso é que quando sai ou casa, sai daquilo que é da autoridade dos pais, ele deixa de ir onde? Na igreja, porque ele nunca foi o quê? Discípulo. Ele era multidão. Ele estava a ir cumprir, mas aqui Jesus que diz, aquele que quer tomar a decisão pessoal. Agora, irmão, eu estou nem para nós não obrigarmos, não, continua a obrigar para vir à igreja. Quem sabe lá ele se converte e passa a ser o quê? Um discípulo. Mas existe ser multidão, existe ser discípulo. E para ser discípulo, você deve então aqui carregar a sua cruz. Mas o que é esse carregar a sua cruz e me seguir? Primeiro dizer que a cruz, no tempo de Jesus, era um objeto de humilhação. Era um objeto de morte. Era um objeto onde colocavam lá os ladrões, os criminosos da época. Eram colocados lá para serem mortos. Por isso é que Jesus Cristo foi morto o quê? Na cruz. Para servir de testemunho público. Esse é bandido. Esse aqui fala coisas que não têm interesse. Então Jesus Cristo então coloca aí. Ele é morto nessa cruz. Mas, quando Jesus Cristo então diz carrega a sua cruz, o que ele está a dizer? Fique preparado para o quê? Para morrer. Amém? Ele não está a dizer que cruz, outro diz não, a cruz é meu marido que bebe muito. Não tem nada a ver com isso. Cruz não é minha esposa dizer que não. Minha cruz, essa é minha doença que não quer me deixar. Não, cruz é minha falta de emprego. Não, a cruz que está a dizer aqui, está a dizer que carrega a sua cruz, a dizer esteja preparado. Ande com o quê? Atestado de óbito na carteira. Que se for para morrer para Cristo, eu já estou o quê? Eu estou preparado. Amém? Carrega a sua cruz. Aquele que não está disposto a morrer por causa de Cristo, não pode ser o quê? Discípulo de quê? De Cristo. Eu disse que Cristo começou duro. Está o quê? A piorar ainda mais. Primeiro era para provocar o quê? Aborrecer pai e mãe. Agora está falando até de morte. Você está disposto, amado irmão, a morrer por causa do Evangelho? Se for necessário, carrega a sua cruz. Hoje em dia o Evangelho está tão barato, está tão diluído que quando começamos a ouvir palavra dura, começamos a o quê? Fugir da igreja, né? Queremos ir lá onde está a multidão, onde todo dia é bênção, onde todo dia é culto de libertação. Todos os dias é ser libertado. Todos os dias a mesma pessoa lhe libertaram hoje, no culto da terça-feira vai libertar mais, no próximo domingo ele mais vai o quê? Vai ser liberto. Mas a palavra diz, se o meu filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E a libertação é o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o meu filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Hoje vivemos o evangelho todo ele de coisas, qualquer coisa estou a deixar. Jesus que diz que está preparado para morrer. Você só porque te falaram uma coisa, arruma a mala dele, já está sentado em casa 3 semanas. Não vai na igreja porque, pastor pregou, falou isso assim. É você que vai estar disposto a morrer por causa de Cristo? Aqui diz para estar disposto a morrer. Agora uma palavrinha de nada, só já está sentado em casa. Não quer mais vir. Estar disposto é carregar sua cruz. Uma pequena fofoca que rolou lá nas mamanas. Você já zangou. Chegou na igreja e está sentado. Não quer mais. Jesus diz para estar disposto a morrer por ele. Então por que você está a ficar só por causa de uma coisa que te falaram? É você que vai estar disposto a morrer. Jesus exige estarmos dispostos a morrer. Então se eu estou a zangar com coisas pequenas, vamos pagar esse preço. Esse é o preço que nós vamos pagar. Vamos chegar aqui. Te ofender, quase te matar. É você que vai chegar até aqui. Então você está a fazer parte da multidão. Jesus quer discípulos que estejam dispostos a morrer por ele. Todos os 12 discípulos de Jesus Cristo morreram mal. Ninguém morreu bem. Outro foi cortado a cabeça, outro foi colocado no óleo quente, outro foi crucificado também, outros foram apedrejados. Por causa de quê? De Cristo. Eles ouviram essa palavra. Para que essa palavra pudesse chegar até nós. Estava ainda na aula do estudo bíblico, a falar sobre a história da igreja. Vimos que na história da igreja, por causa da palavra de Cristo, pessoas eram colocadas num saco, amarrado lá, colocaram escorpião, colocaram cobra, lançaram no mar. Para essa palavra chegar até aqui. Por causa de falar o nome de quem? De Cristo. E nós, por causa de uma coisinha de nada só, já começamos a querer fugir, a ir sentar em casa.
Jesus Cristo quer seguidores que estejam dispostos a pagar um preço alto por Ele. Estejam dispostos a tomar a sua cruz. E cruz não tem nada a ver com dificuldades individuais que você está a passar. Não, isso é outra coisa. Cruz tem a ver com carregar sua certidão de óbito por causa do quê? Do Evangelho. Saber que eu vou pregar a verdade. Eu vou falar a verdade. Se for para morrer, Cristo morreu por nós, por mim. Estamos o quê? Empatados. Então, será que eu estou disposto a pregar, a pagar esse alto preço? Um outro preço que nós temos que pagar aqui e que não se encontra nesse texto, mas sim em Mateus 10, 32 a 33, diz assim: aquele que me confessar diante do meu Pai, diante dos homens, aliás, eu confessarei diante dos meus pais, estão no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o quê? O negarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 32 a 33. Então, para ser discípulo de Cristo, você precisa o quê? Estar disposto a confessar Jesus Cristo diante dos homens. Significa lá no seu serviço, devem saber que você o quê? É cristão. Amém? Confessar significa afirmar. Reconhecer que você é de Cristo. Mostrar, não se esconder, não. Você tem que saber. As pessoas devem saber que você é de Cristo. Logo no primeiro dia, se você for na escola, deixe claro: eu sou de Cristo. Não precisa dizer, chegar lá, epa, bom dia, eu sou de Cristo. Sou cristão, não. Mas suas atitudes, seu comportamento, suas palavras vão dizer se você é ou não de quê? De Cristo. Então, nós estamos dispostos a confessar Jesus Cristo. Não é possível viver um evangelho sendo seguidor de Cristo. Seguir Cristo aqui à escondida. Estou a seguir para as pessoas não me verem. Eu quero seguir Cristo, está aí. Mas também, irmão, quando não pode me ver, não, tem que seguir Cristo, está me escondendo. Mas quando eu também pode seguir Cristo. Não, tem que estar visível. Quando Pedro estava a seguir Jesus Cristo, ele seguiu lá Jesus Cristo a ser morto. Porque pela forma como ele falava, se diferenciava, as pessoas chegaram. Você é um deles, você. Disse, não, você fala diferente. O quê? Então, Pedro falava de uma forma o quê? Diferente. A forma como ele se comportava era diferente, mas ele queria ser um discípulo o quê? Escondido. Então, Jesus Cristo nos chama aqui a confessarmos Ele diante dos homens. Bom, esse confessar ele pode acontecer de duas formas. Pode ser a partir dos lábios, com a nossa própria o quê? Boca. Evangelizando, falando sobre Jesus Cristo lá na vizinhança, lá com os nossos amigos, lá no nosso trabalho. Então, é a forma de nós confessarmos Jesus Cristo com os nossos lábios. Mas também, ele pode ser testemunhado. Jesus Cristo pode ser confessado a partir do nosso testemunho. O que é testemunho? Nossas ações. A forma como falamos, a forma como andamos, nosso comportamento. Infelizmente, o comportamento do cristão do século XXI é totalmente diferente do quê? De Cristo. A palavra em Tito 1,16 diz: afirmam que conhecem o quê? A Deus. Mas o seu comportamento o quê? Renega, reprova. Crente que na boca, cheio de Cristo, mas na prática, no fazer, no servir, no viver, lá em casa, na zona, não tem nada de quê? De Cristo. Crente que cumprimenta a paz do Senhor, irmão. Pare, pai, se você é confuso da igreja, você que promove guerra dentro da igreja. Diz bom dia como se você começa a falar mal das pessoas. Como quer que essa pessoa tenha mais bom dia? Então, pessoas que afirmam pela boca que conhecem a Cristo, mas o seu comportamento está totalmente longe, reprovado de Cristo. Há pessoas que falam mal da igreja União Batista da Manga por causa do quê? Um crente da Manga, que o comportamento deles lá na zona não edifica o quê? Comportamento de quê? De cristão. E qual é essa igreja dele também onde está aí? Aquele não é crente? Aquele é crente, porque o nosso testemunho lá na zona não está bom. Irmão, é momento de nós transbordarmos Cristo. É momento das pessoas olharem para nós e ver Cristo. A palavra de Deus diz, Paulo diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas quem? Cristo vive em mim. João Batista diz o seguinte, diz, convém que eu diminua. E quem? Cristo o quê? Cresça. Então, quando nós nos convertemos, o Eltônio tem que começar a diminuir, a desaparecer. As pessoas começaram a ver o quê? Cristo. Mas há cristãos que, sinceramente, eu não sei se é demônio que está de possuir ou ele que está a possuir quem? Demônio. Porque está demais. As ações, às vezes dizem, será que é demônio mesmo que está de agitar, fazer isso? Nada. Ele que está o quê? Usar demônio.
Vou usar talvez uma expressão aqui que se usou na semana passada. Antigo combatente de quê? De Satanás. Então, nosso testemunho vai negar ou o quê? Confessar Cristo. Afirmam que conhecem a Deus. Mas o seu testemunho está totalmente o quê? Reprovado. Não tem nada a ver com Cristo. Então, para ser discípulo de Cristo, é necessário confessá-lo. É necessário viver uma vida de acordo com quem? Com Cristo. E o quarto e último preço aqui que temos que estar dispostos a pagar é estar disposto a sofrer por Cristo. Amém? A Bíblia, em Lucas 15, 20, diz o seguinte. O discípulo não é maior que o seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir também a quem? A vocês. Lá era morte, mas aqui também o discípulo tem que estar preparado para sofrer por Jesus Cristo. Sofrer perseguições, sofrer por más bocas, testemunhos que vão vir sobre você, testemunhos do quê? Errados. Quando eu sou discípulo de Cristo, tenho que saber que as coisas vão contra mim. Mas o que é isso, estar disposto a sofrer por ele? Estou a dizer aqui estar disposto a sofrer por causa do quê? Do Evangelho. Há problemas que nós provocamos e não tem nada a ver com o Evangelho, amém? Então aqui não espiritualizar seus problemas dentro da igreja, a dizer que estão me perseguindo por causa do quê? Evangelho. São coisas totalmente do quê? Diferentes. A Bíblia em Tiago 4, 1, ele começa a dizer o seguinte. De onde é que vêm as guerras que estão no meio de vós? Tiago escreveu para a igreja. De onde é que vêm as guerras que há no meio de vós? Ele diz por causa dos vossos desejos, por causa da vossa consciência. Por causa dos vossos desejos, por causa da vossa inveja. Vossos problemas lá não estão porque não é por causa de inveja. Não, vosso coração. Invejar os outros. Pedem, mas não recebem. Por quê? Pedem mal. Então aqui há que separar. Sofrer por causa do Evangelho e sofrer por causa do seu comportamento. Se você é confuso mesmo. Então avalie seus problemas. Qual é a origem dele? Se eles são por causa de outros problemas, resolva. Se são por causa de Cristo, também resolva. Mas continue sabendo que se for por causa de Cristo, é um preço que você tem que pagar. Amém? Há pessoas que estamos a espiritualizar demais. Problema na igreja. Cheio na família. Cheio no serviço. Cheio na escola. Cheio. E depois disso estou a ser perseguido. Calma. Primeiro averigua. De onde é que estão a sair esses problemas? São por causa de Cristo mesmo? 2. Essas pessoas que eu tenho problema com ele, têm também problemas com muitas pessoas como eu tenho? Se não tem, então eu que sou confuso. Se irmão então não tem problema com ser um rico, secretário, Macolo Júnior, Suzana, uma Suzete, uma Marcela, e depois esses também, não tem problema com mais ninguém. Confuso é quem é. Então cuidado. Não espiritualize demais. Seus problemas, dizer que é o quê? É perseguição, por causa de Cristo. Sim, há um preço a pagar pela perseguição, mas devemos saber resolver questões que não são nossas. Na família também, com os irmãos, já não fala. Com a mãe, já não fala. Na família, 5 pessoas, ele não fala. Na igreja, 10 pessoas. No serviço ainda, idem. Então, cuidado, confuso é você. Resolva seus problemas primeiro. Não vamos espiritualizar. Mas então, esse estar disposto a sofrer por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, se perseguiram a mim, também vão perseguir a quem? A você. Por causa do quê? Do Evangelho. Venha para o púlpito e pregue agora contra a igreja. A igreja vai perseguir você, amém? Venha para o púlpito e pregue contra quem? A liderança. No final do culto vão mandar alguém ou alguém vai vir de quê? Sentar contigo. Por causa de quê? Palavra que você tirou. Por causa de quê? Evangelho. Mas também pode ser que você esteja errado. Então averigue. Você está disposto a sofrer por Cristo? Você está disposto a ser discípulo? Ou você ainda quer ser multidão? Para ser discípulo de Cristo, há claramente aqui um preço a pagar. Tem que estar disposto a colocar Cristo em primeiro lugar. Acima da família. Acima dos seus filhos.
Para ser discípulo de Cristo, é necessário carregar a sua cruz. Estar disposto a sofrer por Ele. Confessá-lo com sua boca e com suas ações. Qual é o preço que você tem pago para ser discípulo de Cristo? Se você não pagou nenhum desses preços aqui, então você ainda é multidão. E multidão não tem conexão com Cristo. Vai deixar de ser salvo? Não. Mas vai viver uma vida plena de aperfeiçoamento? Também não. Porque para isso acontecer, é necessário que você seja um quê? Um discípulo. Talvez você seja aquele que venha para a igreja para colher as coisas boas. Dia de justiça, quando é bate mesa, fugiu. Jejum, não te vimos. Mas dia que amarreu, até traz garrafa de casa. Vem buscar as coisas boas. Mas Jesus Cristo te convida a ter um relacionamento mais íntimo, mais pessoal, de crescimento, aperfeiçoamento. Quero aqui só terminar, convidar os irmãos a irmos abrir em Efésios 4. Efésios 4, vamos ler 11, a partir de 11. Eu vou ler aqui na minha versão. Efésios 4, 11. Quem já encontrou diz amém? Amém. Diz assim, na versão que comigo trago. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Que eu quero que o irmão grave. Querendo o aperfeiçoamento de Cristo, dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não seremos edificados sem sermos discípulos. Então, se quer ser discípulo, também tem que pagar o preço. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Então, não tem como nós conhecermos a Cristo perfeitamente, sendo parte do quê? Da multidão. Tem que ser o quê? Discípulo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Ou seja, para nós não sermos mais crianças espirituais, que chega com o Felipe pregou, você está lá. Chega o profeta Honório pregou, você está lá. Chega outro profeta que pregou, você está lá. A seguir todo tipo de quê? Movimento, todo tipo de vento de doutrina a seguir. Porque quando você ter discípulo, você vai ter conhecimento pleno. E você não vai precisar mais o quê? Seguir a homem. Você vai seguir o quê? A Jesus Cristo. Amém? Amém. Isso que, como discípulos, nós temos o privilégio de ganhar. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, apesar de termos um alto custo, o prêmio também é o quê? É maior. Então, talvez você olhe para os custos, os preços que eu aqui fui colocar. Chatear papai Eurico, Jéssica já estava assustada. Zangar com o papai? Zangar com minha esposa? Aborrecer pai, mãe, filho? Depois de estar disposto a morrer, qual é o ganho disso que eu ter? Irmãos, quero vos garantir que o prêmio é maior. O prêmio é melhor ainda. Mas se você quer ser multidão, a escolha é sua. Se você quer ser discípulo também, a escolha é o quê? É sua. Há um alto custo para ser discípulo, mas há um alto prêmio também. Eu não sei quem você era antes do início dessa mensagem. Se você era multidão ou se você era o quê? Parte do discípulo. Mas se você quer ser parte do discípulo, quer ser discípulo, procure alguém para ser o seu quê? Seu mestre. Procure alguém para lhe ajudar nessa caminhada de crescimento espiritual. Aproxime alguém que você olha e acha que esse irmão, esse vai me fazer o quê? Crescer espiritualmente. E assim estaremos a crescer como igreja, teremos então, haverá edificação do corpo de Cristo. E quando a Bíblia diz aqui, façam discípulos, ide, fazer discípulos, é uma ordem. Então, também é o momento daqueles que têm um bocado para ensinar, começarem a fazer o quê? Discípulos. E ainda sobre a aula de história da igreja, alguém falava comigo, você prefere ter uma igreja de 5.000? Eu disse, não, eu não gostaria de ter igreja de 5.000.
Se fosse para ser líder de uma igreja, talvez no máximo dos máximos, mas esse máximo é exagerado mesmo, 150 a 200. Por quê? Para eu poder conhecer, visitar e conversar. Esse de 5.000, não tenho como produzir discípulos. Prefiro ter até, talvez, 10 igrejas de 100, 100, 200, 200, do que uma apenas de 5.000. Porque ser discípulo precisa o quê? Intimidade, proximidade. E isso não tem como acontecer num ambiente desse. Então, como eu dizia, não sei quem você era antes da mensagem inicial, se era discípulo ou multidão. Mas somos chamados a ser discípulos. Então, também, se você quer ser discípulo, tem esse preço. Se não quer, esteja à vontade. Quando Jesus Cristo fala para o jovem rico ir vender tudo, ele negou. Jesus Cristo lhe perseguiu? Não, irmão. Foi de babá? Não, fica à vontade. Continua a ser multidão. Mas aquele que quer ser discípulo, há um alto custo a pagar. Essa mensagem que eu tinha a compartilhar com os irmãos, mas antes de me assentar, eu queria pedir para cada um dos irmãos que se sente chamado a ser discípulo e que vem passando por algum desses preços, levantar e orar. E assim estamos a terminar com a mensagem e o nosso diácono Sebastião Ricardo irá então terminar.